E aí, galera, boa tarde a todos vocês que já estão aí conectados conosco aqui com o canal Educação, seja através do YouTube, seja através do IPTV. Eu sou o professor Tércio Câmara, já vai aparecer aqui o Júnior, já botar, ó, aqui, pronto. E nós estamos começando mais uma aula de biologia, aí ó, aqui pelo canal Educação, a terceira série do ensino médio. Lembra? Nós temos 3 aulas. A quinta-feira, ontem, nós tivemos uma aula e dia de sexta nós temos 2 aulinhas, tá bom? E aí, nas 2 aulas de hoje, 1º de julho de 2022, só dizer para você que nós estamos no primeiro dia do segundo semestre do ano de 2022. Você vai pensar, não, mas peraí, professor, nós não entramos nem de férias, como é que nós estamos no segundo semestre? Filhinho, um semestre são 6 meses. Conte aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Acabaram os 6 meses. Segundo semestre, não é? Você tem o que agora? Você tem de agosto em diante. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas que nós já estamos no segundo semestre, estamos, com certeza. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, quero mandar logo aqui um abraço especial para quem já está conectado conosco. Já São João da Vajota, Uruçuí do Piauí. Mandar um abraço aqui para o polo de Rosário também, né? Hein, Júnior? Ah, meu Deus do céu. Polo, rapaz, tu é doido, rapaz. Olha aí, o polo de Rosário. Sei nem onde é que fica essa cidade. Pois bem, galera. A galerinha lá de Uruçuí, terra da soja, né? Um abraço a todos vocês, sejam bem-vindos. E nós estamos começando aí a nossa aula aqui hoje. Nós vamos tratar de quê? Ideias evolucionárias e evolução biológica. Hoje, sexta-feira, né? Dia de uma musicazinha, né? Não vejo mais você, faz tanto tempo, que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Rapaz, que música linda, rapaz. Eu coloco essa música junto com o Oceano do Djavan como sendo 2 das músicas mais bonitas do repertório da música popular brasileira. É muito bonita essa música, muito bonita mesmo. Vamos lá, hoje sexta-feira, mas calma, quem ainda não pode dizer assim, sextou, papai. Não, calma. Eu vou dizer outra coisa para você. Não vos afobeis. Calma. Daqui a pouco a gente pode declarar o famoso sextou. Por enquanto, ainda não. Galera, vamos começar a falar aqui sobre os personagens principais envolvidos no processo de criação das chamadas teorias evolucionistas. Teorias evolucionistas. Né? Então, imagina aí, nós temos 2 pessoas, basicamente, que estão na retaguarda aí, né? Do fixismo, mas na retaguarda do fixismo, porque eles estão atrás, né? Esses 2 caras que eu vou falar aqui, nenhum deles
se envolveu com o fixismo, muito pelo contrário, estavam na vanguarda do evolucionismo. Muito embora um deles, esse que você está vendo aqui na tela agora, tá? Que é o Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, o nome do cara é invocado. Não tem negócio de Júnior, não, rapaz. Negócio de Técio, Rosário, que é isso? O nome do homem é francês, rapaz. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet. Olha a pronúncia. Até a pronúncia é invocada. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet. Professor, mas não chamam ele de Lamarck? Aí eu já não estou mais entendendo nada. Como é que chama o cara de Lamarck e no nome do cidadão não tem Lamarck? Nem como sobrenome. Pois é, gente, é que na verdade a palavra, o nome Lamarck, tá? Tem a ver com um título comprado por ele, né? O Lamarck era de uma família muito com uma condição financeira muito boa, né? E aí o Lamarck naquela época comprou o título, tá? Então só para a título aqui de informação, aqui é o que a gente chama de fuxico biológico, né? Lamarck é um título lá da nobreza francesa que nem todo mundo podia comprar. Família com condições financeiras muito boas acabou comprando esse título. E aí ele ficou conhecido como Lamarck, muito embora seu nome seja Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, que não tem nada a ver com Lamarck. E aí criou, portanto, o que a gente chama de lamarquismo. O Lamarck, pessoal, foi um cidadão que teve uma importância muito grande. Muito embora a gente pense que o Lamarck não teve importância nenhuma. Não, rapaz. O Lamarck teve importância sim. Claro que quando a gente fala de Lamarck, nós estamos falando de alguém que às vezes você fica pensando, poxa, mas como que o Lamarck pode ser considerado, junto com Darwin, junto com outras personalidades, né? Já que a teoria lamarquista é uma teoria sem pé e sem cabeça. Calma. As coisas, sobretudo na época de Lamarck, tá? Elas ainda eram bastante incipientes, né? Veja, o conhecimento científico na época de Darwin era incipiente, que foi depois de Lamarck. Imagina na época de Lamarck, que foi pré-Darwin, quer dizer, foi antes de Darwin. O Lamarck, cidadãozinho que você está vendo aí, ele foi um cara extremamente importante, sim. Claro, não resta nenhuma dúvida com relação a isso. Foi um cidadão extremamente importante, porque ele foi quem iniciou uma coisa chamada de evolucionismo. Foi o Lamarck quem iniciou o evolucionismo, tá? Por quê? Porque até então, a ideia que preponderava naquele período era o fixismo. Era o fixismo. E o que dizia lá no fixismo, professor? Dizia que os seres vivos foram criados à imagem e semelhança de Deus, no caso do ser humano. Todos os seres vivos e tudo que habita no planeta também foi criado por Deus e pronto, e acabou-se. O que diz o fixismo, né? Baseando-se aí no que tem na Bíblia, de maneira muito clara, né? O que diz lá? Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era, porém, sem forma e
vazia. Isso é o que está escrito no livro de Gênesis. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Olha aí o que ele está falando. Então, quando a gente passa a explicar a evolução dos organismos vivos, a origem e evolução das espécies, porque a gente trata sobre isso de maneira científica, uma coisa é a ciência, a outra é a religião. Eu já disse aqui em outros momentos que para eu poder acreditar, para eu poder falar de religião, eu só preciso de quê? De fé. Inclusive, na Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Então só precisa de fé. Vai mais além a Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, minha gente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que não se espera. Acho que é mais ou menos isso. Então, imagina, firme fundamento daquilo que eu não vejo. Só que para a ciência eu preciso provar. E Lamarck foi quem primeiro tentou provar de maneira científica, de maneira honesta do ponto de vista da ciência, que existe uma coisa chamada de evolução em detrimento de fixismo, ou do fixismo. Tá certo? Então, olha aí o lamarquismo, diz o seguinte: o meio cria necessidades que induzem a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos. Ó, o meio cria necessidade, isso é importante. O meio cria necessidade, que vai fazer o quê? Induzir mudanças. Induzir mudanças onde? No hábito e nas formas dos indivíduos. Jean-Baptiste Lamarck, né? Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, conhecido como Lamarck. Então, raciocina um pouco comigo. O meio ambiente cria uma necessidade. Beleza? Então, imagina aí o que o Lamarck falou. Olha isso. Então, para Lamarck, ele dizia o quê? Se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. O organismo procura se adaptar a ele. Olha isso, cara, que coisa. Que coisa mais sem sentido um negócio desse, né? Não é verdade? É um negócio sem sentido isso. Os organismos procuram adaptar-se a eles, tá? Então, aí é o que a gente chama de teoria lamarquista. E Lamarck propôs duas leis. Na verdade, propôs três, uma não deu certo. Eu vou já mostrar para vocês quais são essas leis que ele criou. Então, uma delas, chamada de lei, tá aqui, ó, do uso e desuso, lei do uso e desuso, e o outro que é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Tudo bem até aí? Tudo bem. Presta atenção. Presta atenção. Então, observe isso aqui. Veja, o Lamarck disse que as características adquiridas são transmitidas aos descendentes. Aí fica uma pergunta. Lamarck, como é que essas características são transmitidas aos descendentes? Lamarck não soube explicar. Lamarck não soube explicar.
Por que Lamarck não soube explicar? Porque ele não tinha conhecimento de nada sobre genética. Nada sobre genética. O Lamarck não tinha conhecimento de nada sobre genética. Ora, se eu vou já falar sobre o nosso querido Darwin, já, não se preocupe não. Se o Darwin, preste atenção, naquela época que é pós-Lamarck, Darwin é pós-Lamarck, não tinha esse conhecimento de genética, e é porque o Darwin foi contemporâneo do Mendel. Ou seja, esses caras, eles viveram no mesmo período, contemporâneo do Mendel. Olha só, imagina mesmo o Lamarck que foi bem antes do Mendel. Imagina isso. Gente, não dava. Então, mas pelo menos o Lamarck iniciou de maneira mais, maneira séria, vamos dizer assim, né? Ele iniciou o período aí de conhecimento científico. O Lamarck, a partir de então, o que ele colocou? Bom, a partir de agora, a ciência toma de conta. Professor, como é que o Lamarck tentou explicar isso daí? Então, presta atenção. Vamos pegar a teoria lamarquista, a lei dos desusos e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, e vamos trazer para cá. Vamos trazer para dentro do conhecimento de Lamarck. Um exemplo que eu posso aplicar claramente é quanto ao tamanho do pescoço das girafas. Posso fazer isso, não é? O que foi que Lamarck falou sobre o tamanho do pescoço da girafa? Nada. Porque ele não foi explicar o tamanho do pescoço de girafa. Ele propôs as leis dele. Nós é que estamos, através do estudo de suas leis, trazendo para uma aplicação, como exemplo, o tamanho do pescoço da girafa, mas pode ser aplicado em qualquer situação. Vamos pegar aqui o tamanho do pescoço da girafa. O que Lamarck disse? Você já está vendo aqui que está ocorrendo um aumento contínuo quanto ao tamanho do pescoço delas. Observa comigo. Lamarck disse que num primeiro momento, esse é o primeiro momento, tá? Num primeiro momento, ele disse que os ancestrais das girafas apresentavam pescoço com tamanho curto. Nós tínhamos aí girafa com tamanho de pescoço pequeno no primeiro momento e que vivia na boa, na maior tranquilidade do mundo. Girafinha se levantava, queria comer. E aí, Júnior, tem como você colocar uma girafa em cima dessa mesa? Pronto. Coloque aí uma girafazinha em cima da mesa. Uma girafinha simples, para mostrar a bichinha aqui. Eu vou até fazer uma carícia nela aqui. E olha que ela tem um pescoço grande, hein? Mas vamos fazer de conta que essa girafa que eu estou colocando aqui seja uma girafa inicial do Lamarck, né? Seja uma girafazinha inicial do Lamarck. Essa mesma imagenzinha que está aí no slide, dá para a gente ver isso, né? Dá para a gente ver isso daí. Então, preste atenção. No passado, né, as girafas, elas tinham tamanho de pescoço pequeno, segundo a teoria lamarquista. Preste atenção. Segundo a teoria lamarquista. Tinha um tamanho de pescoço pequenininho, né? E aí, essas girafas, elas foram, com o passar do tempo, aumentando gradativamente esse pescoço. Por quê?
Então, o tamanho do pescoço da girafa cresceu por quê? O tamanho do pescoço da girafa cresceu por quê? Presta atenção. Ela estava deitadinha, se levantava para comer um filezinho de clorofila, filé de clorofila, uma picanhazinha de clorofila, e aí, meu amigo, comia e se deitava de novo. Ah, tá bom. Então eu não quero mesmo comer mais nada, tá bom, já estou com a barriguinha cheia, vou me deitar. E se deitava. Acontece que os seres vivos, quando não encontram resistência do meio para poder reproduzir, esses caras se reproduzem muito. E como se reproduzem muito, aumenta o número de indivíduos. Sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que, simplesmente, esses indivíduos, eles começam a multiplicar o seu número e agora a concorrer pela quantidade de alimento. E aí agora, minha amiga, a girafinha que antes se levantava e dizia, olha, eu tenho um alimento, olha aí a girafinha aqui, olha a bichinha aqui. Eu tenho um alimentozinho, essa girafa é bonita. É desse lado aqui, né? Desse lado aqui, ó. Pronto, olha a bichinha aqui, olha, rapaz. Olha aí, ó, tão bonitinha a bichinha, né? Olha ela aí. E aí a girafinha que estava se levantando, ó, comendo aí, ó, mastigando, se levantava, comia na boa, na tranquilidade. E aí sabe o que ela fazia? Se deitava de novo. E aí ela começou a esticar o pescoço. Começou a esticar o pescoço, começou a esticar o pescoço. E aí, ó, rapaz, quer saber de uma coisa? Tem um monte de gente aqui, de gente não, né, de girafa, querendo comer também. Se eu não me levantar mais cedo para poder começar a comer, sabe o que vai acontecer? Não vai sobrar nada para mim. O alimento ficou escasso em regiões mais baixas, sobrou alimentos em regiões mais altas. E aí a girafinha foi lá e começou a comer. Só que agora, para poder alcançar, ela tem que esticar o pescoço. Esticou o pescoço, esticou o pescoço, esticou o pescoço e alcançou o pescoço mais longo, acabou alcançando o alimento em regiões mais altas. Olha aqui onde é que estava o alimento dela, ó. Tá bem que o alimento dela é mais para cá. Isso. Aqui, ó. Aqui, ó, aqui o alimento dela aqui, ó. Tava bem aqui o alimento dela, ó. Mas foi acabando, ó. Foi acabando e ela teve que se alimentar agora de regiões mais altas. Só que para isso, ou ela estica seu pescocinho, né? Ou então ela não vai conseguir de jeito nenhum alcançar alimentos em regiões mais altas. Muito bem. Aí, meu amigo, apenas aquelas, pode tirar, Júnior, com o pescoço maior, é que conseguia alcançar o alimento em regiões mais altas. Apenas essas. Apenas essas aí que conseguiam esticar o pescoço e encontrar alimentos em regiões mais altas. Do contrário, elas não conseguiam. E aí, meu amigo, aquela que estava com o pescoço mais longo, porque esticou para alcançar alimento em regiões mais altas, essas girafinhas elas conseguiram reproduzir, porque se alimentavam, e repassar as características para os seus descendentes. Então, tudo isso que está sendo colocado para você funciona desta forma aí. Segundo Lamarck, olha o que eu estou falando. Segundo Lamarck, a necessidade, olha a colocação aqui, cria um órgão, né? A necessidade cria um órgão e a função modifica-o. A necessidade cria um órgão e a função modifica, tá? Professor, quer dizer que se eu tiver uma característica que me traga uma característica que vai me trazer alguma vantagem evolutiva, essa característica é fixada na população? Exatamente, querido. É exatamente isso daí que você está vendo. Veja, preste atenção.
O ambiente modifica. E aí eu vou lá e digo assim, rapaz, não está dando para viver nesse ambiente aqui não. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Eu vou me modificar. Eu vou me modificar. E aí o organismo vai lá, o indivíduo vai lá, na intenção, na ideia, com o objetivo de se adaptar ao meio com sua nova exigência, o organismo faz uma alteração em sua estrutura de modo que ele possa agora se encaixar nessa nova exigência do ambiente. A questão que fica é, será que funciona dessa forma? Professor, mas e qual foi a ideia, qual é a ideia que fica da teoria lamarckista? A ideia que fica, pessoal, é a seguinte, de que o organismo se adapta ao meio. Não que o meio seleciona o organismo. Eu gosto até de colocar uma frase para os nossos alunos dizendo assim, ó, qual das duas frases diz respeito a Lamarck, qual das duas frases diz respeito a Darwin? As frases são essas. As frases são essas. O gafanhoto é verde porque vive na grama, é uma delas. O gafanhoto vive na grama porque é verde. É a outra frase. Vamos raciocinar. Qual das duas diz respeito a Lamarck? O gafanhoto vive na grama porque é verde. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Claro que é essa. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Por que essa está de acordo com a teoria lamarckista? Vamos raciocinar. Quer dizer então que, abre para mim aqui, Júnior, por favor. Quer dizer então que se o gafanhoto vivesse aqui, nessa bordazinha aqui da TV, que é preta, o gafanhoto seria preto. Se o gafanhoto vivesse, deixa eu botar para cá, nessa parede aqui branca, o gafanhoto seria branco. Se o gafanhoto vivesse aqui nessa, deixa eu passar para cá para ficar melhor. Pronto. Aqui tá ótimo. Nesse lugarzinho aqui amarelo, o gafanhoto seria amarelo. É isso que quer dizer? Lamarck está presente aí. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Se ele vivesse em outro lugar, ele não seria verde, seria da cor do lugar onde ele vive. Isso é Lamarck. O organismo se adapta ao meio em que ele vive. As características que o indivíduo possui, as características que o indivíduo apresenta, dizem respeito ao meio aonde ele vive. Sacou a ideia? Sacou a ideia? A ideia é essa daí. Beleza? Então, olha, se um órgão é muito utilizado, desenvolve-se, tornando-se mais forte, vigoroso ou de maior tamanho. Então, veja, a gente chama de lei do uso e desuso. Quanto mais você utiliza uma determinada estrutura do seu corpo, a tendência absolutamente natural é que essa estrutura venha a se desenvolver. Quanto menos você utiliza, menos ela se desenvolve, mais ela atrofia. Esta é a ideia por trás da lei do uso e desuso. É claro que, de acordo com o conhecimento que nós temos hoje, isso não acontece. É lógico, né? É óbvio que não acontece. Então, nos animais que não passaram o limite do seu desenvolvimento, o uso mais frequente e contínuo de um órgão fortalece, desenvolve e aumenta gradualmente esse órgão. Por outro lado, a não utilização permanente de qualquer órgão causa o seu enfraquecimento, tá? E aí, havendo o enfraquecimento e a posterior deterioração, isso vai diminuindo progressivamente. E aí, por isso, a capacidade para funcionar até que, finalmente, essa estrutura desaparece. Essa é a ideia por trás das leis propostas por Jean-Baptiste Pierre Antoine Demonnet, o nosso querido Lamarck.
Agora nós vamos falar desse rapaz que você está vendo aí, encostadinho aí numa colunazinha, uma colunazinha aí com alguns arbustos, não é? Esse cara que vocês estão vendo aí se chama Charles Robert Darwin. É esse rapaz aí. Charles Robert Darwin. Professor, esse é o Charles Darwin? Sim. Inglês, né? Inglês. Ele é o cara que está por trás da famosa teoria da seleção natural. Que, aliás, devo dizer a vocês, revolucionou a ciência como um todo. Revolucionou. Charles Robert Darwin era inglês, né? Naturalista britânico, alcançou a fama ao conhecer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor aí uma teoria para explicar como ela se dá por meio da seleção natural e sexual. Em 1859, pessoal, Charles Robert Darwin lançou um livro intitulado The Origin of Species by means, by means of natural selection, por meio da seleção natural. Esse cara aí, o Charles Darwin, tem uma importância imensa, enorme. Sabe o que é uma importância grande para o conhecimento científico? É realmente algo assim fantástico no que diz respeito a sua importância com relação à ciência. Olha aí, Charles Darwin ainda muito jovem, muito bem vestido, sentado aí, quem desenhou isso provavelmente deva estar se referindo pelos animais à sua volta, a um arquipélago que fica a 500 milhas na costa do Equador, chamado de Arquipélago de Galápagos, que foi vamos dizer, um dos lugares onde Darwin mais se impressionou com relação à imensa variedade de organismos vivos encontrados apenas nesse lugar. Uma variedade muito grande. Então nós temos aqui o Darwin, né? Mais ou menos aqui, como é que foi o roteiro, meu amigo. Darwin viajou, viu, meu patrão? Viajou muito. Darwin viajou bastante. A viagem de Charles Darwin, ela estava programada para durar 3 anos. De 1831, né, até 1834. Porém, a viagem dele acabou durando não 3 anos, mas 5 anos. Olha aí o padrão mais ou menos do navio. Ah, você está achando que o navio que o Darwin viajou era esses transatlânticos aí de cruzeiros? Utilizado nesses cruzeiros? É não, papai, é não. Você está redondamente enganado. Não é não. O navio que ele utilizou para viajar com seu tio foi esse aí, ó. Naviozinho simples, nada de luxo, não tinha nada de cabines com ar-condicionado, vamos dizer, banheiras, né? Vista para o mar, não. Shopping center dentro do navio. Rapaz, eu fiquei impressionado eu vendo como é que é esse negócio desses cruzeiros. Tu já viu, Júnior, isso? Moço, é luxo. Rapaz, shopping center dentro do navio. Shopping center. Rapaz, tu anda pelo navio, parece que tu tá em terra firme. Ah, rapaz, eu vou bem aqui no shopping comprar não sei o quê. Pronto, tu sai lá da tua cabine, vai lá no shopping e compra. Pronto, acabou. Simples assim. Meu amigo, não é brincadeira, moço. Tem dinheiro para pagar? Tenho. Então pronto.
você vai ter luxo. Pois é, mas o navio que Davi viajou não era esse aí não, viu? O Davi, meu querido, viajou em navios como esse que eu acabei de mostrar aqui, que é o HMS Beagle, né? HMS Beagle. Teve na América do Sul, especificamente no Brasil, por 3 vezes. Professor, eu não sei por que o Davi se impressionou com as Ilhas Galápagos, porque nós somos o segundo país com a maior diversidade biológica do mundo, perde apenas para a Austrália. Maior país, segundo maior país com biodiversidade, perdendo só para a Austrália. E aí o Davi se impressionou, foi com as Ilhas Galápagos, porque lá, pessoal, ele começou a perceber algumas coisas que dava para ele poder, que auxiliá-lo lá na sua teoria. Não importa onde foi que ele viu, o que importa é que ele chegou à conclusão, que é uma conclusão correta, que é a teoria darwinista. Andou muito, meu querido, andou muito. A viagem dele não foi pequena não, posso lhe garantir. Pense, meu patrão, numa viagem grande. E aí ele retornou à Inglaterra em 1836. Então a viagem do cara foi de 1831 a 1836. Rapaz, pense numa viagem. Pense numa viagem. Aí, meu amigo, só muito amor pela ciência mesmo para fazer um negócio desse, viu? Só muito amor pela ciência para fazer um negócio desse. Olha aqui. Olha isso aqui, gente. Fevereiro de 1832. Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Eu coloquei logo aqui embaixo informações importantes para você, ó. Deixa eu destacar aqui. Antes de partir para a Inglaterra, Darwin volta ao Brasil e visita a Bahia e Pernambuco, em agosto de 1836. Visitou a Bahia e Pernambuco. Informações aí de Marco Varela. Olha só. Vai acompanhando comigo aí o trajeto do Darwin. Fevereiro de 1832, o Darwin foi ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. Depois visitou Fernando de Noronha. Olha aí, rapaz. Depois visitou a Bahia. Depois visitou o Rio de Janeiro. Professor, se o Darwin tivesse conhecido a biodiversidade da Amazônia, ele ficava impressionado. Ficava. Ficava assim, com certeza. Então tá aí, ó. Para você ter uma ideia aí como é que foi a viagem, vamos dizer assim, né? Do Darwin. O trajeto que ele percorreu para cá, né? Aqui no Brasil, que foi um dos lugares que ele mais visitou, em termos quantitativos. Claro que em termos qualitativos, o lugar que mais deu subsídio a ele para chegar à teoria da evolução das espécies foi, sem dúvida, o arquipélago de Galápagos. Hoje, meu amigo, o arquipélago de Galápagos, ele é um lugar que você pode visitar com tranquilidade. Se você quiser ir visitar, pode visitar, sem problema nenhum. Lá você tem museu, lá você tem guias turísticos, lá você tem visitação aos lugares por onde Darwin passou, para ver mais ou menos os animais que Darwin viu. E, meu amigo, o negócio é sério. Os cabas lá agora estão ganhando dinheiro. Professor, rapaz. Turismo ecológico, rapaz. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Ruim seria, sabe o quê? Se o Darwin, se os caras estivessem depredando, né, a área. Aí tudo bem. Mas eles estão conservando, gente.
E aí, enquanto estiverem conservando, tá ótimo. Vai explorando ali, conservando, ganhando dinheiro deles, sobrevivendo, enfim, né? Beleza? Muito bem. Então, olha aí, Fernando de Noronha, Bahia e o Rio de Janeiro. Cara, pense numa viagem que é, assim, extremamente importante. Charles Darwin, sem dúvida alguma, não é à toa que o cara está enterrado na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Está enterrado aí, ó, na abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Ao lado de ninguém menos do que Isaac Newton. É, papai. É o Newtonzinho mesmo, lá da física. Primeira, segunda e terceira lei de Newton. Princípio da inércia. Força é igual a massa vezes aceleração. E o princípio da ação e reação, que o Newton planejou. Pronto. Pois ele está enterrado ao lado do Sir Isaac Newton. Muito bem. Tá, professor, beleza. Que legal a história, bacana. Mas o que tem de tão importante com relação a esse livro do Darwin? The Origin, Origin, minha professora de inglês, eu fui falar para ela o nome, quase me bate ela. The Origin of Species, a origem das espécies, by means selection, natural selection, por meio da seleção natural. 1859, Darwin publicou o livro que revolucionou o conhecimento científico da época. Por quê? Porque lembra que nós estudamos agora há pouco o Lamarck? Pois é. Muito bem. O Lamarck foi um cara que até então estava aí, né, dominando o negócio. Porque vamos combinar, feio ou bonito a teoria do Darwin, foi essa teoria, era essa daí que estava valendo até então, concorda? Então, meu amigo, que você goste ou que não goste, mas é essa teoria que estava valendo. Veio o Darwin e refez tudo. Olha, não é assim, né? Então, o que Darwin falou, professor? Que todos os seres vivos apresentam uma elevada capacidade reprodutiva. Primeiro ponto. Ou seja, os seres vivos possuem o que a gente chama de alto potencial biótico. Alto potencial biótico. Primeiro ponto é esse aí, tá? Contudo, verifica-se que o número de indivíduos de uma mesma espécie permanece constante, o que pode ser explicado pela grande mortalidade. Na verdade, gente, não é só pela mortalidade, é pelo não nascimento também. Isso tem uma razão de ser. Porque, veja, o que te impede de ter um filho ou de ter 10? As condições de criá-los. Pois é, as condições do meio, né, elas limitam o crescimento populacional. Ou seja, aqueles fatores que vão restringir o crescimento dessa população, esses fatores, eles são mortalidade, causado por doenças, disputas, ausência de alimentos, tudo isso faz com que hábitat, nicho ecológico, são fatores que limitam o crescimento. A mortalidade decorre da falta de alimentos, pois o suprimento alimentar para qualquer população não é ilimitado. A falta de meio de subsistência gera competição. E eis aqui os ingredientes que vão gerar o princípio do conhecimento científico que levou Charles Darwin a publicar este livro aqui que você está vendo. The Origin of
species by means of natural selection. Tá aí, ó. Por meio da seleção natural. Preservation of favored bases in the struggle for life. By Charles Darwin. Tá aí, ó. A origem das espécies através da seleção natural, publicado em 1859. Quem é o autor? O autor é Charles Darwin. Gente, presta atenção. Presta atenção. Foi esse cara aqui, lançado em Londres, Inglaterra, em 1859, tá? Que gerou toda essa controvérsia em relação ao conhecimento científico. Quando eu coloco esse conhecimento científico, luz sobre ele, da seleção natural. A coisa muda completamente. É uma outra coisa. Tá? É uma outra história. Então tá aí, meus amigos, Charles Robert Darwin. Tá, professor, mas antes de passarmos para a teoria sintética da evolução, como fica a explicação de Darwin, segundo a teoria darwinista, para o tamanho do pescoço da girafa? Lembrando mais uma vez, Darwin não explicou o tamanho de pescoço da girafa, pelo amor de Deus, tá? E o que ele fez? Nós utilizamos o conhecimento da teoria darwinista e colocamos como exemplo o tamanho do pescoço da girafa para a gente comparar aquilo que Lamarck dizia e aquilo que o Darwin dizia. Eu vou falar de Marx, ó. Karl Marx, autor do livro O Capital. Né? Muito bem. Então, o que dizia lá o darwinismo em relação ao tamanho do pescoço da girafa? Darwin disse o seguinte, olha, esquece essa ondinha aí de que os antepassados das girafas, os ancestrais das girafas, tinham pescoço curto. Na verdade, girafa tinha pescoço de tudo quanto era tamanho. Pescoço tamanho P, pescoço tamanho M, pescoço tamanho G, pescoço tamanho GG e pescoço tamanho plus size. Olha aí, cara. Todo tipo de tamanho de pescoço, né? E aí, várias girafinhas, as coisinhas mais lindas do mundo, comendo filezinho de clorofila, cada um em sua altura. Aí começaram a se reproduzir. Acontece que os indivíduos com pescoço grande conseguiam alcançar alimentos em regiões mais altas, em regiões médias, intermediárias, né? E em regiões mais baixas. Mas aqueles que só alcançavam alimento em regiões mais baixas, não conseguiam alcançar em regiões mais altas. Simples assim. E aí, professor? E aí, meu jovem? O que aconteceu foi que a ideia proposta por Charles Darwin diz o seguinte, que o Charles Darwin, ele era um cidadão que simplesmente chegou e mudou todo o conhecimento que nós tínhamos com relação ao tamanho do pescoço da girafa. Ele disse, olha, se tornou cada vez mais escasso a quantidade de alimento em região mais baixa, ficando apenas as girafas com pescoço mais longo, que se alimentavam, porque se alimentavam, reproduziam, e porque reproduziam, deixavam seus descendentes com as mesmas características. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Beleza, galera? Show? Lindo e maravilhoso. Lindo e maravilhoso. Tá aí. Olha como muda, né? Professor, mas Darwin teve um problema. Sim. Darwin não conseguiu explicar a origem das características, das novas características, aquelas características que apareciam. E aí, porque ele não conseguiu explicar, deu, portanto, brecha para entrar a chamada teoria sintética da evolução ou teoria neo-darwinista.
O que é que a teoria sintética da evolução ou neodarwinista dizia, ou diz, né? Não é dizia. Então vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Quem gera novas características é a mutação. Mutação é o fator responsável pelo aparecimento de novas características. Eu gosto sempre de citar aqui para vocês aquele textozinho do professor Charles Xavier, que diz o seguinte: mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante no planeta. O processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto adiante. Para X-Men, o filme. Aí começa lá o filmezão do X-Men, né? Professor, bem no começo ele diz, mutação é a chave para a nossa evolução. É verdade isso? Mutação é a chave para a nossa evolução? É. Mutação é a chave para a nossa evolução. Sim, é verdade. Então, essa mutação, pessoal, é quem vai produzir o aparecimento de novas características. Ao gerar novas características, essas características vão ser colocadas num liquidificador que serão misturadas. E aí, uma vez misturadas, através do processo de recombinação gênica, nós teremos uma coisa chamada variabilidade. Aí, ó. Variabilidade. A variabilidade genética, quanto maior for a variabilidade genética, maior também será, ou serão, as chances de sobrevivência daquela espécie. E aí, meu amigo, quanto maior for variabilidade, maior será a possibilidade de adaptação. Quanto maior for a adaptação, mais favorável agirá a seleção natural, selecionando aqueles indivíduos cujas características trazem vantagens evolutivas para esses indivíduos. Show? Cara, isso é muito legal, cara. Teoria sintética da evolução é muito massa, cara. Sabe, teoria sintética da evolução é a cor mais linda do mundo. O cara que não conhece teoria sintética da evolução, ele está perdido para conhecer sobre a biologia. Perdido. Perdido mesmo. Então vamos lá, galera. Deixa eu passar aqui. Tá aí. Outro dia eu tava vendo pelo Instagram uma informação sobre a especiação. Na verdade, não era sobre a especiação, era sobre a extinção, era o contrário. E aí, nessa notícia, que saiu a capa de revista aí pelo mundo todo, dava conta de que havia feito uma lista e vários animais tinham entrado para essa lista como animais que estavam na lista aí dos possíveis animais que entrariam em extinção. E chamou a atenção porque no meio desses caras tinha um rapazinho conhecidinho da gente, né? Muito conhecido da gente, o famoso pica-pau. Pois é, o pica-pauzinho. Aquele bichinho danado que criatura terrível é aquele pica-pau. Moço, pica-pau não é cor de gente não, meu amigo. As presepadas que o pica-pau faz no desenho dele. Pois é, esse animal,
é o verdadeiro, o desenho do Pica-Pau foi baseado nele. E aí, como foi um sucesso, como é um sucesso, eles colocaram lá que a espécie que inspirou o Pica-Pau estava na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, deixa eu dizer, volta para mim aqui, Júnior. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Galera, o processo de especiação é um processo absolutamente natural. O processo de extinção também. O que é especiação? Formação de novas espécies. O que é extinção? É quando aquela espécie deixa de existir. O problema está não no surgimento de uma nova espécie ou na extinção de uma outra. Se isso ocorrer de maneira natural, não há problema nenhum. Você sabe onde é que está o problema? É quando você tem indivíduos que entram na lista de espécies ameaçadas de extinção, mas por ação antrópica, por ação do homem. Aí sim é um problema. Mas, gente, várias espécies já deixaram de existir, outras vão deixar de existir. Sem fim de espécies vai surgir e outras também. Então, ou seja, gente, não dá para discutir isso, galera. E tá aqui, ó, eu coloquei para você o que é especiação, que é quando você tem uma espécie ancestral dando origem a duas ou mais espécies. Isso, óbvio, ocorrendo a partir de uma que seja ancestral. Volta para mim, Júnior. Querido, nós vamos para o intervalo agora, 3 minutinhos e eu volto já já.